Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, ao Bebê Protegido. Eu sou Giliano Rocha, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou especialista em atendimento pré-hospitalar. Eu já formei vários e vários bombeiros na área do atendimento pré-hospitalar e é um prazer ensinar os bombeiros, porque eu estou contribuindo para ensinar os bombeiros a salvar vidas. E agora, nesse canal, o meu objetivo é ensinar você, mãe de bebê, a estar preparada para salvar a vida do seu bebê em situações de emergência. A gente sabe que em situações como essa, o preparo faz toda a diferença entre a vida e entre a morte, entre a saúde e uma sequela. Por isso que eu estou tão interessado em poder contribuir com você, porque a gente já viu tantos casos de crianças que a gente conseguiu salvar e tiveram uma vida perfeita, uma saúde perfeita, e a gente já ouviu relatos de crianças que não tiveram a mesma sorte e, infelizmente, alguns morreram, outros tiveram sequelas pelo resto da vida. Então, é uma coisa ruim que a gente tem como evitar se tiver um atendimento rápido para isso. E para ter esse atendimento rápido, é você, mamãe, que tem que estar com conhecimento adequado para poder salvar essa vida. E eu não estou sozinho nessa jornada de ajudar mães a salvar seu bebê em situação de emergência. Um grande amigo meu, posso estar dizendo que é um irmão meu, o Dr. Warner Campos, está aqui também, e ele vai se apresentar para você, está entrando agora. Tudo bem, Warner? Como vai? Olá, Juliano, boa noite a todos que nos acompanham. Gostaria de, em primeiro momento, agradecer a oportunidade, né? Você teve uma sacada genial, uma ideia fantástica. Eu queria agradecer por você ter me convidado, quero agradecer a toda a tua equipe por ter confiado a mim, poder participar, trabalhar com você, né? Estar de mãos dadas nesse projeto, que a gente vai trazer todo esse acompanhamento a esse conhecimento para as mães, para as pessoas que querem aprender e se sentirem preparadas, não só se sentirem, na verdade, ficarem preparadas para agir em caso de emergência, que a gente espera que nunca aconteça, mas que pode acontecer. Me apresentando rapidamente, eu sou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Ceará, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará e trabalho com urgência e emergência também na medicina, através do SAMU Fortaleza, do SAMU Ceará, sempre atuando de forma direta, realmente com atendimento ao público dentro das viaturas de emergência nas ruas, e assim a gente tem a oportunidade de conhecer os anseios da população, conhecer as principais situações de risco que acontecem no dia a dia e, principalmente, perceber quais são as principais deficiências, aqueles conhecimentos que as pessoas poderiam ter, que poderiam ter mudado o desfecho daquela situação, muitas vezes infeliz, que trouxe um problema para a família. Porque você imaginar uma criança ficar com uma sequela ou até mesmo perder a vida por conta de uma situação que a gente vai ver aqui, que possa ser muito simples de reverter, deixa a gente com o coração muito apertado. Então, a gente ter a oportunidade de trazer esse conhecimento diretamente para as pessoas me traz muita satisfação. Sensacional, meu amigo, sensacional. Realmente é um prazer trabalhar com você. E uma pergunta que vai balizar a live de hoje, que eu recebi, é o seguinte: percebi a seguinte pergunta: se meu filho sofrer um acidente e o atendimento demorar, ele corre o risco de ter sequelas? Bem, essa aqui eu já vou responder de cara, sim. Infelizmente, ele corre o risco de ter sequelas se esse acidente demorar. E a gente vai entender nessa live o porquê. E eu vou começar te explicando um pouco do funcionamento do corpo humano, né? A gente precisa ter esse entendimento de como o corpo humano funciona para ver onde é que acontece essa sequela. Então, como é que acontece? A gente respira, né? Quando a gente respira, o oxigênio entra, vai para o nosso pulmão. Do nosso pulmão, ele vai lá para o alvéolo pulmonar. No alvéolo pulmonar, existe uma coisa que a gente chama de homeostase, que é uma troca gasosa. O oxigênio que está no pulmão, ele... no pulmão, né, tem a hemoglobina, tem o sangue, né? E aí tem a hemoglobinazinha. O oxigênio que está no pulmão, ele vai para a hemoglobina, glóbulo vermelho que está no sangue, e o CO2, o gás carbônico que está nessa hemoglobina, vai para o pulmão. Então, a gente vai acompanhar agora a viagem do oxigênio.
Então, a gente respirou, o oxigênio foi para o alvéolo pulmonar, pegou uma carona no sangue, né, dentro da hemoglobina, é como se fosse o Uber do oxigênio, e uma das funções do sangue é transportar nutrientes e oxigênio para as células do corpo humano, né? Então, esse oxigênio que está dentro da hemoglobina, ele vai passeando ali no corpo humano, até que ele chega em alguma célula. E quando ele chega nessa célula, ele entra na célula, o oxigênio entra na célula, e a célula manda para a hemoglobina o gás carbônico. Há novamente uma troca gasosa. Depois que ele está lá na célula, esse oxigênio, mais os nutrientes que a pessoa tem no corpo, os alimentos da pessoa, né, a pessoa se alimenta, a glicose, praticamente, então esse oxigênio mais a glicose vai produzir ATP, que é energia, e CO2, né, vai produzir ATP e CO2. Esse CO2 volta na hemoglobina para ser expelido pelos pulmões, né, pelo nosso nariz, pela nossa boca, pelas vias aéreas, e o oxigênio vai transformar em energia. E é essa energia que faz o nosso corpo funcionar. Então, entendendo isso, que é essa energia que faz o nosso corpo funcionar, da onde é que vem a sequela? Quando, por algum motivo, ou a nossa respiração não está adequada, o oxigênio não chega de maneira adequada na célula, ou o nosso sangue não está funcionando de maneira adequada, ele não está irrigando o corpo humano como devia, então, se o oxigênio não chega naquela célula, aquela célula, depois de um tempo, ela começa a falecer, a célula tende a morrer, né? Então, o que acontece? O oxigênio, quando ele chega, se ele não chegar na célula com qualidade, provavelmente uma célula do um neurônio, que é a célula do nosso cérebro, né? Depois de 5 minutos, em tempo médio, essa célula tende a morrer, e quando a célula morre, nós começamos a ter uma falência do tecido. Quanto mais tempo nós não tivermos uma intervenção para atender a vítima, mais células vão morrendo, mais vai comprometendo o tecido, até vir a ter uma falência do órgão. Então, eu queria agora que o Campos entrasse conosco e falasse um pouco também, Campos, tanto desse funcionamento do corpo humano e como é que ele vai gerar essa sequela aí. Isso, você descreveu bem o processo de hematose pulmonar, né, que é exatamente essa troca gasosa que vai gerar a homeostase, que é o equilíbrio orgânico. Então, quando a gente consegue fazer essa hematose, essa troca gasosa, a gente consegue ter o elemento para criar energia. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que o nosso corpo deixa de receber esse oxigênio, a gente deixa de fazer essa hematose, então a gente tem uma deficiência dessa transmissão, desse acompanhamento que vai, através dos batimentos cardíacos, levar todo esse oxigênio, toda essa energia para o corpo. Então, a gente tem a relação de dois sistemas aí, que é o sistema respiratório e o sistema circulatório. Então, quando tem uma deficiência em algum desses períodos, eu tenho uma quebra da homeostase, eu tenho uma quebra desse equilíbrio, e aí que vai gerar a grande sequela, o grande problema, que está intimamente ligada ao tempo. Então, se uma pessoa passa 3, 4 minutos sem receber esse aporte de oxigênio do ambiente, ela vai ter um nível de lesão celular. Mas quando esse tempo começa a ficar muito expandido, a gente está falando de 8, 10, 15 minutos, já tem situações gravíssimas para órgãos nobres, principalmente o cérebro. O nosso cérebro precisa de glicose, nossos neurônios precisam de glicose. E essas células são alimentadas por essa glicose, por essa energia, por esse oxigênio. Então, poucos minutos. Uma célula muscular, por exemplo, consegue ficar mais tempo sem oxigênio, tem outros mecanismos que ela consegue gerar energia e se manter viva, mas o neurônio não, ele é muito sensível, ele é um órgão muito nobre que tem funções muito específicas. Então, quando ele passa muito tempo sem receber esse oxigênio, rapidamente começa a ter lesão, e a área lesionada ela vai se expandindo aos poucos, formando uma área de penumbra, que é aquela área ao redor da lesão principal. Então, quanto mais rápido eu conseguir perceber o problema e agir, injetando novamente oxigênio naquela área, eu tenho essa área de penumbra que pode voltar à vida, e assim eu consigo manter o equilíbrio, manter a homeostase, como você falou no início das suas palavras. Muito bem, Campos.
E, infelizmente, gente, antes de eu prosseguir, é interessante o funcionamento do nosso corpo. Ele é muito inteligente, ele procura sempre dar prioridade ao funcionamento de órgãos vitais. Então, quando ele nota que há um déficit no suprimento de sangue, né, há uma má circulação do sangue, ou no oxigênio, o que é que o corpo faz? Ele começa a ir desligando partes que não são tão importantes para a vida, né, do próprio organismo. Então, você pode observar numa pessoa que é vítima de trauma, sofreu algum acidente, ela começa a ficar com as extremidades arroxeadas. Por quê? Porque ali o corpo humano diz, opa, não adianta eu mandar oxigênio para aquela extremidade. Eu tenho que mandar oxigênio para o cérebro, para o coração e para o pulmão, que é o que eu preciso para funcionar. Então, por isso que as extremidades começam a ficar arroxeadas. Então, o corpo humano ele faz de tudo para manter a sobrevida, mas ele sozinho não consegue isso. Por isso que ele precisa de uma intervenção rápida, como o Campos falou. E essa intervenção rápida, você, mãe, pode fazer, desde que você tenha um conhecimento para agir em situações de emergência. E se você acompanhar a gente nas nossas redes sociais, a gente vai te ensinar a fazer isso. E como o Campos falou, não é difícil. São procedimentos simples, mas precisam ser aprendidos e massificados para que no momento de emergência você possa fazer. Então, por isso que eu peço, olha, se você não está seguindo o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, segue agora, é Bebê Protegido. Então, segue lá as redes sociais, acompanha a gente, porque no momento de emergência, esse conhecimento faz toda a diferença. E o que eu queria falar com o Campos também normalmente, quando o cérebro ele começa a ficar comprometido e ele começa a ter essa área de penumbra, né, começa a ter mortes dos neurônios, algumas sequelas começam a aparecer, e a maioria das sequelas, a gente percebe sequelas motoras, distúrbios na fala, a gente percebe perdas das funções, em alguns casos, perda de visão, perda de memória. Então, são esses tipos de sequelas, né, Campos, que começam a aparecer para pessoas que são vítimas de trauma, né, bebês que são vítimas de trauma. Você teria alguma outra sequela para citar aqui, ou algum outro complemento para falar em relação ao processo de sequela? Isso, perfeito, Juliano. Como a gente comentou, o tempo está muito ligado a isso, né? Então, à medida que o tempo vai passando, aquela área de lesão vai sendo expandida. Então, o nosso cérebro ele é dividido em porções que têm funções muito distintas. Nós temos uma área específica para a fala, outra para a visão, outra para o equilíbrio. Então, à medida que essa área de lesão vai se expandindo, eu tenho lesões em diferentes áreas do corpo. Então, a gente pode perceber claramente que uma criança, por exemplo, que sofre uma situação que ela para de respirar por algum motivo qualquer. Então, se eu não consigo dar aquele oxigênio novamente para ela, a gente está falando de 10 minutos, vou colocar um número, 10 minutos. 10 minutos é um tempo muito grande para uma criança ficar sem respirar, que vai causar lesões gravíssimas, até a nível de morte cerebral. Antes disso, eu tenho uma série de lesões que podem ocorrer e caso não ocorra a morte cerebral, vai ter sequela. Então, realmente, você falou muito bem, são sequelas que a gente não tem como especificar, mas são aquelas crianças que não conseguem deambular, não conseguem andar de modo ordenado, porque afetou o equilíbrio, não tem força muscular, são pessoas que perderam a audição, são crianças que perderam até mesmo a visão, então, ou até mesmo um conjunto desses fatores. São crianças que têm um déficit cognitivo, quer dizer, não conseguem aprender, não conseguem se relacionar, não conseguem articular a fala, dependendo da área que foi atingida com essa lesão por conta da falta de oxigênio. Então, esse é o grande ponto. A gente identificar que o problema existe, identificar que o problema ocorre de forma muito rápida. Então, se a gente não souber, não tiver alguém naquele local, no momento que teve o acidente, para agir de modo imediato e assim já reverter essa provável lesão cerebral, fatalmente vai acontecer o pior. Então, esse é o principal ponto. É assim, esperar chegar uma ambulância com socorro especializado, muitas vezes não vai dar tempo. Então, esse é o grande X da questão. O fator tempo, o fator conhecimento de quem está ao lado da criança, acompanhando o dia a dia, e fatalmente vai ver o acidente, já vai conseguir agir no momento que ele acontece. Perfeito aí a tua abordagem, Campos. Eu quero frisar isso que o Campos falou,
É exatamente isso. O que vai determinar se a criança vai ter uma sequela ou não é o tempo que ela ficar sem a circulação adequada e o oxigênio. Então, imagina, se você acionar uma ambulância, meu amigo, o Serviço de Emergência Médica do Brasil, eu conheço os profissionais, pô, os caras são dedicados demais, eles fazem o máximo para chegar no menor tempo possível. Eles se dedicam mesmo, mas você mora no Brasil, você sabe que o trânsito aqui é enorme, você sabe que existe diversas outras adversidades. Então, mesmo que os profissionais sejam super dedicados, e são, eles não vão conseguir, muitas vezes, chegar em 10 minutos. Eles não vão conseguir chegar nem em 15, talvez. Então, por mais que eles se dediquem, quando eles chegarem lá, eles vão fazer o melhor possível. Pode acreditar, são excelentes profissionais, o meu amigo Campos é um deles, eles vão fazer o melhor. Eles vão, quando eles chegarem, o quadro dessa criança vai começar a melhorar. Mas o que passou, passou, eles não podem reverter isso. Mas você, como mãe, pode. Como o Campos falou aí, o que eu quero frisar. Se você identificar rapidamente o que está acontecendo com o seu filho e conseguir suprir a questão de oxigênio e circulação do sangue, existe como fazer isso, aprendendo, seguindo a gente aqui, a gente vai ensinar. Você conseguindo fazer isso, seu filho provavelmente não vai ter sequelas. Ou se for de ter, serão muito menores do que o que poderia. Porque o atendimento precoce faz toda a diferença. E aí eu queria falar, já que o Campos falou aí de ambulância, né? E eu também falei, eu queria falar de um termo que a gente tem na emergência pré-hospitalar chamada de hora de ouro. Vou falar um pouquinho de curiosidade aqui, né? O médico Adam Scully, ele em 1960, ele cunhou esse termo aí, hora de ouro. E o que é que se refere? É a primeira hora da vítima a contar do momento do acidente. Então, o momento do trauma lá é essa primeira hora. Quanto mais precoce o atendimento acontecer nessa primeira hora, maiores as chances de vida da vítima e de sair de lá totalmente sadia, sem sequela. Então, esse é o termo hora de ouro. A questão da hora de ouro, tem muitas vezes que falam que não é nem hora de ouro, que é período de ouro, né? Que dependendo da vítima, ela não tem uma hora para esperar o atendimento. O Campos vai complementar isso daí também. Mas a questão desse tempo hora de ouro é porque, como eu falei anteriormente, a ambulância, por mais dedicado que os profissionais sejam, é difícil ele chegar em 10 minutos. E o Campos disse, como muito bem explicou, 10 minutos é muito tempo. Sem oxigênio, sem circulação, já é um tempo muito grande, que provavelmente já começou a comprometer o funcionamento do cérebro. Então, eu queria que tu explicasse aí, Campos, falasse aí dessa hora de ouro, período de ouro, e da tua experiência também na saída das ambulâncias, né? Eu já corri muito em ambulância, né, também, mas eu queria que você explicasse aí a sua experiência na saída, como é que é o processo de saída, a dedicação dos profissionais, e explica aí, hora de ouro e essa saída aí de ambulância. Excelente, Juliano. Olha só, a hora de ouro é um conceito fundamental. Eu estou falando aqui desde o início, né, que é o tempo. Quanto mais tempo aquela vítima, aquela paciente ficar sangrando, ficar sem respirar, ficar com alguma dificuldade, vai ter sequela. Então, e vai ser mais difícil reverter. Então, o tempo é fundamental. Então, o conceito de hora de ouro veio exatamente para isso. A partir do momento do acidente, aquele período que eu preciso para prestar o atendimento. E dentro da hora de ouro também se fala muito período de platina, que seria o atendimento inicial, que você chega na cena do acidente e vai fazer o primeiro atendimento. O que é mais importante? A gente vai elencar o que é prioridade no atendimento, o que é que vai matar mais rápido aquele paciente se eu não agir. Então, dentro da hora de ouro tem o período de platina que a gente vai adequando isso aí. Mas olha só, se a gente for depender apenas do serviço de urgência, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir sobreviver. Porque existe um protocolo de atendimento de emergência. A gente nunca vai ter ambulância para todo cidadão. O paciente liga, pede uma ambulância, tá bom, estamos mandando. Existe um protocolo. Eu não posso acionar uma ambulância para qualquer situação. Então, existe uma chamada regulação médica. Quem já acionou uma ambulância por telefone já viu que existe um certo protocolo, existe uma série de perguntas, por dois motivos. Primeiro, para identificar possíveis trotes.
infelizmente, é a nossa realidade. Existem pessoas ainda que perdem tempo, que usam o recurso público de maneira errada, que criam uma falsa ocorrência, que a gente acaba deslocando uma equipe, uma viatura especializada para uma ocorrência que não existe. E o segundo ponto é o destinar o veículo correto para o período correto. Então, existem situações que eu posso enviar uma ambulância de suporte básico, que é uma situação que, vamos imaginar uma pessoa que quebrou a perna. É algo grave? Sem dúvida. Mas ele precisa, ele vai morrer por conta daquela perna quebrada naquele momento? Talvez não. Dependendo da situação. Mas se é uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, o coração está parado, ele não está respirando, uma ambulância básica vai ser pouco. Vai ser enviada a ambulância básica, mas atrelado a ela vai uma ambulância tipo UTI, com médico, com enfermeiro, com material para fazer intubação, com equipamento para manter a ventilação do paciente, a regulação. Então, tudo isso aí está relacionado a esse serviço. Então, a gente precisa ter muita consciência de que, ao acionar uma ambulância, vai ter um certo período de tempo necessário para o regulador médico identificar que aquele problema é grave, que precisa de uma ambulância, que a tua ocorrência é real e qual o melhor recurso para ser enviado para você. Então, todo esse período, depois que ele identificou que aquela ocorrência é grave e vai ser enviada a ambulância, vai ter que acionar a equipe. Isso também leva um certo tempo, porque eu tenho que falar para a equipe o que é que ele vai encontrar quando chegar. À medida que a viatura vai se deslocando e vão se uniformizando, já vai passando pelo rádio. Olha, é uma criança, é um adulto, é mais de uma vítima, a vítima está em local de difícil acesso. Então, quanto mais informações o médico regulador consegue passar para a equipe de intervenção, melhor vai ser o atendimento. Eu já vou imaginando qual a cena que eu vou encontrar quando eu chegar. E assim eu já vou montando na minha cabeça meu teatro de operações. Então, chegando lá, eu tenho meio que montado o meu plano. Durante o deslocamento, já vou conversando. Olha, vai precisar da bolsa de via aérea, porque o paciente não respira. Então, vou ter que fazer uma via aérea nesse paciente, quer seja entubar, quer seja uma via aérea cirúrgica, uma cricotireoidectomia, por exemplo. A gente vai ver, a gente vai comentar algumas coisas desse tipo no decorrer das nossas aulas. Mas o fato é que eu vou me preparando no decorrer da ocorrência. E esse tempo, que é o período que a pessoa está conversando no telefone, que ela acha que está perdendo tempo, na verdade, está criando oportunidade para salvar. Então, perceba, eu preciso desse tempo para a ambulância chegar. Então, nesse período, quem está lá, se tiver o conhecimento, já vai estar atuando, já vai estar agindo, já vai estar fazendo aquela circulação funcionar, mesmo que de forma manual, já vai estar ofertando oxigênio para aquele paciente, mesmo com um recurso escasso, que dá para fazer. E a gente está falando do nosso filho, né? Então, a gente já pode atuar com o nosso filho, dando oxigênio, dando uma circulação manual até a chegada da ambulância, que vai melhorar muito a sobrevida e a possibilidade de a gente salvar esse paciente. Excelente, excelente. Você explicou de maneira fantástica aí. Vocês observaram aí na fala do Campos que existe todo um protocolo para ser observado. E esse protocolo demanda tempo. Todos os profissionais de saúde eles estão comprometidos em fazer um bom atendimento. Mas para fazer esse bom atendimento, eles demandam tempo, tem que fazer pergunta, tem que avaliar toda essa situação que o Campos disse. Então, muitas vezes a ambulância chega em 10 minutos, é um tempo até excelente para ela conseguir chegar, dado os recursos, dado o protocolo, dado tudo que o Campos explicou. Só que a questão é, será que o seu filho vai ter esses 10 minutos? Essa é a questão. Agora, esse é o grande problema, perceba. Muitas vezes uma ambulância demora 10 minutos ou mais. E isso sendo profissionais dedicados, querendo realmente, verdadeiramente atender da melhor maneira. Só que nós vimos aqui que um tempo médio para as células cerebrais, os neurônios, começarem a falecer, digamos assim, a partir de 5 minutos, algumas literaturas citam 4, mas vamos botar em média 5 minutos, você começa a ter comprometimento do tecido cerebral. Alguns neurônios começam a deixar de funcionar pela falta de oxigênio, pela falta de nutrientes. Então, com 5 minutos já começa isso. Com 10 minutos, o período já se agravou muito. Então, é muito tempo sem iniciar nenhum atendimento com a criança. É muito tempo. 10 minutos é muito tempo, já comprometeu uma área muito grande. E essa área, dependendo do local que ela começa a comprometer, quanto mais áreas do cérebro ela vai
deixando de funcionar, mais funções diversas vão sendo comprometidas. Então, o problema é esse. Por mais que o serviço de saúde seja super dedicado, muito provavelmente eles não vão conseguir chegar lá imediatamente. Não vão desaparecer e aparecer lá. Vão demorar uns 10 minutos. E, na maioria das vezes, seu filho não vai ter 10 minutos. Esse é o problema. E a solução? A solução é você saber o que fazer em um momento como esse. É como colocar aqui a pergunta, você está preparada para a emergência com o seu bebê? Essa é a pergunta. Você está preparado? Porque se você tiver, você vai salvar seu filho. Você vai salvar, ele não vai ter sequela. Eu vou contar 2 histórias que aconteceram comigo, não sei, de verdade, com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Adam, que tem 4 anos hoje, e eu tenho o Aaron, que tem 1 ano. Eu vou contar essas 2 histórias, não sei se o Campo tem alguma história, assim, de ocorrência ele deve ter muita, né? Não sei se tem alguma história com a Laura, né, a filha dele, mas eu vou contar 2 histórias que aconteceram com meus filhos. Uma, quando o Adam nasceu, eu tirei a licença paternidade e depois eu tirei 1 mês de férias, né? Então, eu emendei licença paternidade com 1 mês de férias, aí dei sorte que ainda, quando as férias terminaram, começava o final de semana, então eu passei quase 2 meses sem pisar no quartel. Eu trabalhava na época no Aracati, né? Não sei se você já ouviu falar de Aracati ou de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada já é mais conhecido, um ponto turístico aqui do Ceará, então eu trabalhava lá. Então, domingo eu ia dormir, né? E de manhã eu já tinha que ir para o Aracati. E quando eu fui dormir, eu estava preocupado, eu digo, caramba, como é que a minha esposa, né, ela vai ficar sozinha com o Adam? Porque se acontece alguma coisa, como é que ela vai fazer? Porque eu sei o que fazer, mas eu não sabia se ela estava pronta. E ela fez curso para estar preparada com a emergência, né? A gente preparou ela, mas eu não sabia se ela estava realmente pronta. Então, eu estava preocupado com isso. E você que é mãe, você sabe como é que é. Qual é a mãe, qual é o pai que acorda de noite, o bebezinho está lá e não olha o berço para saber se está respirando? Eu tenho certeza que você já fez isso. Eu fiz. Eu fiz com os 2. Eu acordava de noite para beber água, para ir ao banheiro. Aí eu passava no berço e eu olhava assim. Está respirando? Estava. Aí, beleza, está respirando. Show. Mas eu fazia isso, você faz também. Então, é natural essa insegurança, né? Principalmente pai, mãe de primeira viagem. E aí, o berço do Adam, no primeiro mês, o berço do Adam ficava do lado da nossa cama. Então, tinha aqui o berço do Adam, a nossa cama, né? A minha esposa do lado do berço e eu do outro lado. De noite, o Adam fez um som que parecia que ele estava se engasgando. Na mesma hora, rapaz, extinto, viu? Eu estava dormindo, minha esposa também, eu já pulei da cama, só que eu tinha que dar a volta, né? E pulei da cama, dei a volta, liguei a luz para pegar ele. Quando eu ligo a luz, a minha esposa já estava segurando o Adam da maneira correta para fazer um procedimento, digamos, de maneira mais comum, procedimento para desengasgar. Rapaz, olha, isso me deu uma tranquilidade tão grande. Eu fiquei tão tranquilo por ver ela fazer isso, que eu digo, pronto, então eu posso viajar porque eu sei que ela vai dar conta. Olha, você não faz ideia da paz, da tranquilidade que eu tive, por saber que ela estava preparada para agir em situação de emergência. E eu vou contar um outro caso também, que aconteceu com o meu filho caçula, né, o Aaron. Eu trabalho atualmente na assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, né? Eu sou relações públicas do Corpo de Bombeiros, então eu tendo a dar muitas entrevistas. E teve um caso curioso de um menino que ele ficou preso dentro de uma panela. Se você seguir lá no Instagram do bombeiro, passou em várias emissoras, o menino ficou preso dentro de uma panela. Eu fui dar entrevista meio-dia, né, que é para sair ao vivo nas emissoras, e eu fui meio-dia para dar essa entrevista, esse menino ficou preso numa panela. E a minha esposa sabe que quando eu estou na entrevista ao vivo, eu não vou atender telefone, então a gente já combina para ela não ligar. E dessa vez, quando eles estavam ajeitando ali a câmera, ou ela preparando para passar as propagandas para a gente entrar ao vivo, eu estava botando meu celular em cima da mesa, que estava na casa lá da mulher, né, que o filho ficou preso na panela, e aí o celular toca. A minha esposa. Eu digo, meu Deus, ela está me ligando. Eu não atendi, né, estava no silencioso, eu não atendi, deixei em cima da mesa, dei a entrevista para a emissora, depois dei para outra emissora e tomo entrevista.
passou mais de uma hora. Passou mais de uma hora. Depois que eu terminei todas as entrevistas, eu fui atender o telefone. Digo, oi, amor, o que foi? Ela já tinha me mandado foto e tudo pelo WhatsApp. Só que eu não tinha visto o WhatsApp. Eu liguei logo. Eu disse, amor, o que foi? Olha o que aconteceu. O Adam, que hoje tem 4 anos, ele já tem brinquedo Lego. Para a idade dele, né? E o Aaron, e por mais cuidado que a gente tenha, o Aaron acabou pegando um brinquedo Lego, que era uma corujinha, e botou na boca. E ele estava começando a se engasgar. E a Yaskra, ela soube agir naquele momento. Ela fez a varredura digital da maneira correta. E ela conseguiu tirar aquele objeto antes do engasgo. Agora, imagina se ela não está preparada. Imagina se ele se engasga com aquilo. Eu não ia atender o telefone que eu não atendi. O serviço de emergência ia demorar lá o seu tempo natural. Aí imagina o que teria acontecido. Eu não sei, não gosto nem de pensar nisso. Mas são fatos que aconteceram comigo. Eu não sei se o campus tem algum fato assim, mas o que eu quero que vocês tiram disso é o seguinte: a pessoa está preparada. Com emergências como essa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu fiquei tranquilo, vendo que minha esposa estava preparada, e fiquei grato na segunda vez, porque ela verdadeiramente salvou meu filho. Então, isso não tem preço. Verdadeiramente, isso não tem preço. Campos, tu tem alguma história com a Laura, ou alguma história de ocorrência assim com o bebê? Eu torço que não, né? Porque essas coisas são muito tensas. Mas se tiver, conta aí. A Laura sempre foi uma criança muito ativa, né? Você a conhece bem, sabe que ela não para quieta nem um segundo, né? E ela tinha meses, 10 meses, 11 meses, salvo engano. Era época de Natal e tinha um Papai Noel em cima de uma mesa de mármore, uma banqueta de mármore pequena, que era muito pesada, esse tampo de mármore pesada. E a moça que trabalhava com a gente descuidou por um segundo. A Laura foi atrás desse brinquedo, né, desse Papai Noel, e ela conseguiu puxar e a mesa tombou por cima dela, atingindo o pé, tá? Provocando uma lesão com sangramento, tá? E a gente vai conversar também durante o curso que alguns níveis de sangramento podem provocar situações graves e atrelado ao trauma, ao músculo esquelético, ao traumatismo musculoesquelético, pode causar sequelas, de modo que aquela ossificação pode naquele momento, aquele manuseio para conter o sangramento e conter a fratura, ela pode causar uma lesão maior, se você não conseguir imobilizar e transportar a criança de forma correta para o hospital. Então, a gente já tinha treinado a moça, ela já estava ciente de vários procedimentos e ela lembrou de como estabilizar, ligou para a gente, eu rapidamente consegui chegar em casa e a gente levou a Laura para o hospital, fazer o raio-x, né, e fazer a imobilização, que realmente teve uma fratura no pezinho dela, naquela situação. Então, são situações que a gente vê que o treinamento vale muito a pena, como você falou. Eu gostaria também de puxar uma outra situação muito importante. A nossa Polícia Militar é o principal braço do Estado que tem a maior capilaridade. Eu não, tenho certeza, que a Polícia Militar é o órgão do Estado que está presente em todas as vertentes da sociedade, quer seja no bairro mais abastado de uma grande capital, quer seja naquela comunidade mais simples, com poucos recursos. A polícia está em todo ponto, com maiores viaturas, com um efetivo muito maior. Eu tenho um grande amigo que começou a dar treinamento para a Polícia Militar e ele focou em uma tropa específica, que é o pelotão raio aqui do Ceará, que são o pelotão que ficam em motos. Então, é um pelotão altamente especializado, treinado para combater o crime, mas esse meu amigo teve uma sacada de treinar esses policiais além do crime, na emergência pré-hospitalar realmente. Então, ele treinou esses policiais para situações que eles possam passar, por exemplo, foram alvejados por arma de fogo, caírem de uma moto, ter uma fratura, mas também ensinou o que fazer em casos de situações de emergência com crianças. Aí o engasgo mais comum, né, que o Juliano comentou, 2 casos muito emblemáticos para ele. Então, a partir desse momento que esse treinamento começou a acontecer, a gente começou a ver vídeos passando no WhatsApp, nos jornais, de policiais salvando crianças na rua. Porque como tem essa grande capilaridade, como a polícia está em todo local, é muito mais rápido que a primeira viatura que chegue seja uma viatura da polícia. Só depois vai chegar a ambulância. Então, com aquele profissional treinado, aquele policial treinado, dando o primeiro suporte,
a gente consegue garantir aquela vida daquela criança enquanto chega o suporte especializado da ambulância. E a gente, nesse nosso curso, nesse nosso projeto, a gente quer ir além. Não policial, a gente quer que a mãe, a pessoa que está diretamente com a criança, cuidando dela diretamente, tenha esse conhecimento, saiba reconhecer, saiba agir, saiba tratar, saiba salvar. Esse é o nosso principal objetivo, esse é o nosso guia nesse projeto. Verdade, campeão, verdade. É como você falou, o policial, devido à maior capilaridade, ele normalmente é quem chega mais rápido na ocorrência, mas a mãe é quem está com o bebê no colo. A mãe é quem está lá. Então, ela consegue fazer um atendimento quase que instantâneo. Basta que ela saiba como fazer. E se você que está acompanhando a gente, se tiver interesse em procurar saber um pouco mais, a gente vai continuar fazendo lives, mas no dia 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, eu e o Campos, nós vamos estar aqui ensinando você a salvar o seu bebê, a estar preparada para salvar o seu bebê. E, principalmente, a gente vai fazer um webinário onde a gente vai ensinar você a desengasgar o seu bebê. Então, dia 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, eu e o Campos vamos estar aqui para ensinar você a desengasgar o seu bebê de verdade. Você vai ver e você vai aprender conosco. Então, salva essa data na agenda, salva esse horário e compartilha essa data com mães de bebê, com amigas que você tem, que você sabe que deveria assistir isso daqui, que é muito importante. Então, conto com você. Vai ser um webinário 100% online, 100% gratuito. E uma outra coisa boa que você pode fazer para o seu filho, seguir as nossas redes sociais, Bebê Protegido, no Instagram, no Facebook e no YouTube, ok? Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado por acompanhar aqui a nossa live, por acompanhar o nosso vídeo, o nosso conteúdo, a gente vai postar mais coisas para vocês. Agradeço demais, fico por aqui, Campos, é contigo aí, ao dar as últimas considerações aí para quem está assistindo a gente. Só agradecer a atenção de todos que nos acompanharam. Agradecer novamente a você e sua equipe pela confiança e ter me convidado também. Dizer que eu estou muito empolgado pelo webinário e a gente vai continuar montando conteúdo, sempre com esse empenho, com essa atenção, direcionando sempre para você, mãe, que quer se preparar, que quer ficar atenta e principalmente quer estar preparada para atuar e ajudar quem quer seja sua criança de um vizinho ou as pessoas próximas a você. Um grande abraço.